Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar uma resenha crítica de uma obra da literatura norte-americana, que é o romance The Bell Jar, né? A Redoma de Vidro, da autora Sylvia Plath, ok? Então vamos lá. A Redoma de Vidro, que é sua tradução em português, foi publicada em janeiro de 1963, né? E é uma narrativa que é autobiográfica, narrada em primeira pessoa pela Sylvia. Mais à frente eu vou estar explicando aqui para vocês que a Sylvia ela só vem publicar essa narrativa, esse romance, anos depois que tudo isso aconteceu, ok? Mas a Sylvia conta a história de uma jovem, né? São relatos pessoais dela, porém, ela, durante toda a leitura, a gente pode observar que ela usa aí alguns pseudônimos, né? Para preservar a identidade das pessoas que fazem parte da obra, ok? Então vamos lá. É uma história muito sutil, é uma história muito emocionante, muito marcante, que envolve o leitor do início ao fim. Mas algo que chamou muito a minha atenção é que a leitura de The Bell Jar é uma leitura muito inteligente. É uma leitura crítica, é uma leitura que aguça a nossa sensibilidade, a nossa capacidade crítica, porque é uma leitura emocionante. E quando eu digo que é uma leitura inteligente, é porque, de fato, a gente precisa ter muita atenção, a gente precisa estar muito atento, porque realmente é uma leitura espetacular, forte e muito marcante. São 3 palavrinhas aí que eu consigo resumir para identificar essa obra: forte, marcante e espetacular. É uma obra, ela usa uma linguagem assim comum, né? Se você for observar, o vocabulário utilizado pela Sylvia não são palavras de difícil compreensão, são palavras comuns. A questão é que ela consegue criar uma conexão entre essas palavras que fazem com que às vezes a gente fica assim um pouco, você vai avançando junto com ela de uma forma mágica, porque ela é muito sutil, né? E você vai avançando e quando você percebe as coisas estão acontecendo muito rápido e às vezes eu precisei voltar para entender, né, o que desencadeou alguns fatos. Mas assim, basicamente, são relatos vividos por ela e ela conta todo o trajeto de uma jovem que era estudante de letras, com 20 anos ali na época, e ela conta aí com muito detalhe um verão que ela passou em Nova York, onde ela conseguiu uma bolsa de estudos para ficar lá por um mês, uma bolsa de estágio, né, trabalhando em uma revista. E aí ela tem contato com muitas pessoas, ela relata seus romances, e você vai embarcando aí nas emoções da obra e observando que são relatos de uma jovem, são relatos normais, de uma jovem que sonha com um futuro melhor, de uma jovem que é audaciosa, que é inteligente, que é crítica. Então você não imagina que você vai se deparar com a ruptura, né, dessa idealização, porque de repente, quando eu cheguei na metade da obra, na metade da leitura, realmente existe aí uma ruptura, porque é o momento que você descobre que ela já não é mais aquela mesma, né? E aí é quando eu consegui também observar que relatos que ela fazia antes sobre a sua própria personalidade fazem sentido. Hora ou outra ela realizava uma autocrítica, ela vinha se criticando, ela vinha comentando do seu desejo que ela de aprender outros idiomas, e ela se cobrava muito, porque ela tinha esse desejo de aprender outros idiomas, mas ela não se sentia capaz. E também ela não se sentia, além de não se sentir capaz, ela não encontrava um tempo que ela considerasse que fosse importante, né, que um tempo que ela considerasse o bastante para se dedicar. E ela era cobrada também às vezes, né, aí nesse mundo que ela estava sempre estudando, sempre viajando, tudo enquanto. Às vezes ela era cobrada a falar alemão, e ela sempre estava se autocriticando, porque não conseguia compreender mandarim, por exemplo, né? Então você vê aí que era uma estudante de línguas, ela era poeta, ela
gostava muito, estava sempre lendo poemas, ela ganhava livros, tudo enquanto. E aí ela passa desse espaço de relatar esses romances, de relatar essas vivências, e os jovens daquela época que tinham acesso à bebida e relacionamentos. Ela foi uma moça de várias paixões. E de repente ela volta para casa e ela está em casa com a mãe dela e você se depara com uma outra pessoa, né? Então o momento assim que você sente o choque, que você sente aquela emoção é muito grande, é o momento que você se depara com os relatos da Silvia de que ela está há 3 semanas sem lavar o cabelo, sem lavar suas roupas, né? Ela sempre descreve as roupas e as cores de uma forma tão romântica, tão sutil, que você acaba, às vezes, durante a leitura, você se pega admirando coisas bobas, como cor de roupa, como detalhe de sapato das pessoas. E no momento do declínio dela, ela consegue repassar a mesma coisa pra gente, só que agora de uma forma negativa. Ela consegue detalhar que as roupas dela agora são frias, murchas e tristes, né? Porque ela não tá lavando, ela não tá se cuidando. E aí o momento, assim, o ápice do choque do leitor é o momento que ela procura ajuda. Então, de repente, ela relata que ela está em um consultório e ela já pedindo a segunda dose de remédios, porque o que ela tinha pego com a médica da família não era o bastante. E ela disse que não ia passar mais remédio para ela e que estaria agora encaminhando ela para um médico profissional, um psiquiatra. Então, quando você se depara com isso, e aí é uma leitura muito gostosa, mas é uma leitura intensa. Aí ela consegue fazer uma mistura ela não mantém uma ordem cronológica das coisas. Ela mistura tudo e por isso que eu digo que é uma leitura muito inteligente. A gente precisa estar muito atento para não se perder. E aí, quando ela se descobre que está louca, ela consegue ali descrever tudo isso. Depois, pesquisando sobre a autora, eu descobri que ela escreve no seu diário desde toda a sua vida. Eu acredito que isso pode ter ajudado também ela na construção desse livro, da Redoma de Vidro, né? Inclusive, ela até usa essa expressão, a redoma de vidro, durante a sua narrativa. E aí, nesse momento que ela se descobre louca, ela passa a se tratar, fazer tratamento, só que esses tratamentos que ela faz em casa, sob medicação, não estão surtindo efeito. Ela chega a contar 21 dias sem dormir. E aí você vê o sofrimento da mãe dela, e a mãe dela chega até a dizer para ela, você deve dormir e não ver, porque ninguém fica 21 dias sem dormir, mas a Silvia estava 21 dias sem dormir. Então, ela se autodescreve como louca, né? Mas o fato é que o que aconteceu com a Silvia é que ela foi afetada por uma depressão, né? E a gente fica se questionando como a gente faz na nossa vida real, de pessoas que têm tudo. Ela tinha tudo para alavancar na carreira, né? Ela tirava as melhores notas, ela era a primeira da classe que ela estudava, e as disciplinas que ela reclama, física, química, essas disciplinas de cálculo, ela tirava notas máximas. E ela sempre ficava falando da dificuldade que ela tinha, mas ela era uma aluna brilhante e exemplar. Mas, lamentavelmente, ela foi afetada pela depressão. E aí, durante todo esse trajeto que ela está relatando as vivências na casa dela, ela começa a pensar em uma forma de se matar, né? Ela está muito deprimida, ela se sente uma jovem inferior porque ela não fala outros idiomas. E aí ela começa a relatar que não sabe cozinhar, que não sabe dançar. É como se as coisas que ela tem, os outros atributos que ela tem, já não fizessem mais sentido. É como se ela tivesse um vazio dentro dela e ele começasse a crescer. E o momento que ela se sente mais afetada é o momento que ela não consegue mais escrever. Né? Ela não consegue mais escrever. Ela tenta escrever uma carta para uma amiga e ela faz uns garranchos terríveis e desiste, ela não consegue. Tem outra parte também da narrativa que chama bastante atenção, que é quando Silvia ela passa a ser tratada por um psiquiatra e é uma parte também muito impactante do romance, porque ela é tratada até... ela passou por aquele tratamento de eletrochoque, né? Então é muito impactante. E ela descreve o psiquiatra dela como uma pessoa fria, que faz perguntas a ela. E a esperança que ela tinha era que ela se deparasse com um psiquiatra que conseguisse ajudá-la
A esperança que ela tinha era que ela se deparasse com um médico que fosse dizer para ela: está acontecendo isso com você, a razão é isso e eu posso lhe ajudar. Isso faz a gente abrir um leque de discussões a respeito da depressão e dos tratamentos que eram aplicados naquela época e os tratamentos que são aplicados hoje, né? A gente é uma leitura que mexe muito com a gente de forma intensa, de forma marcante, porque a Silvia ela foi internada em vários sanatórios, né? Sanatórios para loucos. Essas pessoas com depressão eram tratadas como loucos. Não tinham assim apesar de serem tratados por psiquiatra, mas o tratamento de eletrochoque ele leva a muitas discussões aí que duram décadas, né? Não vamos entrar aqui para a gente não sair um pouco da linha. Mas aí ela é tratada aí em diversos sanatórios e ela descreve todos os médicos que passam por ela, que acompanham ela durante o tratamento dela, ela descreve os alimentos. Tem uma fase que ela tá no último sanatório e ela tá bem gorda, ela fala, né? Porque antes de ela ser diagnosticada com essas doenças mentais, ela comia muito, muito e ela disse que nunca passava, acho que dos 47 quilos. Ela era bem magra, né? Tinha o corpo bem... E ela agora era gorda, ela tomava muita medicação, tomava muita insulina. Ela não gostava mais da mãe, quando a mãe ia visitar ela no sanatório. Acho que eu imagino, você fica criando assim na sua cabeça algumas suposições. Eu imagino que ela tinha alguma mágoa da mãe, porque ela tentou o suicídio várias vezes. E a mãe sempre estava ali, né? A mãe sempre era uma preocupação para ela. Acho que ela queria se sentir livre para se suicidar. Então, quando ela ficava pensando nessas formas de se suicidar, você se pega ali conversando, dialogando com ela. É uma coisa incrível. Ela fica procurando na cabeça dela. Não, eu poderia usar uma faca, 2 facas e cravar no meu estômago e tudo enquanto. Mas aí ela volta atrás. Eu não posso fazer isso porque eu não suportaria ver sangue. Depois ela pensa em cortar os pulsos em uma banheira. Inclusive ela até faz um teste de cortar a perna em uma banheira quente. Então tem um momento que ela realmente tenta suicídio, que ela toma todos os comprimidos que ela tinha, que daria 50 dias, ela toma tudo de uma vez, e ela é internada e tudo enquanto ela não conseguiu se matar. O fato é que ela passou por esses hospitais, ficou internada durante algum tempo, e depois ela saiu, ela teve alta e retornou à vida dela normal. Mas o que é mais lamentável é o desfecho da história de vida da Silvia, porque após a publicação da obra, que a obra foi publicada em janeiro de 1963, dia 11 de fevereiro do mesmo ano, após ser lançado a primeira versão da obra, a Silvia se suicidou, né? Após ser lançada a primeira versão da obra, a Silvia se suicidou. Então é algo que nos remete a pensar. Ela tinha 30 anos nessa época, ou seja, ela produziu essa obra aí, depois que 10 anos depois ela lançou, né? Mas ela devia estar escrevendo já há algum tempo, né? Ela escreve com muito detalhe e nos permite imaginar na nossa cabeça os cheiros, os sabores, os gostos, né? E a gente consegue dar valor aí para coisas bem simples, a gente consegue achar bem especial, porque ela consegue nos fazer isso com a gente. Mas eu imagino a dificuldade que foi para ela, a força de vontade que ela teve. Há relatos aí de que ela tinha 2 filhos e ela protegeu os filhos, né? Trancou eles em um quarto e ela colocou a sua cabeça dentro do fogão e ela morreu assim. E depois entraram no apartamento dela, estava aquele cheiro forte de gás e ela foi encontrada morta. Mas o que podemos concluir é que The Badger é uma obra espetacular, né? É uma mistura, é um misto de emoções que é despertado no leitor. É uma leitura muito inteligente que a gente precisa estar bastante atento. E a gente consegue aí levar várias discussões adiante. A Silvia fala muito sobre casamento, sobre sexo, sobre religião. Ela diz sempre durante toda a narrativa que quando o jovem não queria se casar, né, que não tinha religião, que às vezes ela se sentia assim um certo desejo de se tornar católica, mas até então ela não se tornara, né?
Mas aí fica aí uma dica de leitura, é uma obra incrível, porém é uma obra muito impactante, né? A gente precisa ler essa obra com bastante atenção, né? Bastante atenção para que a gente consiga extrair aí o máximo que a gente conseguir. E a interpretação também, e as sensações e as emoções são individuais, mas são todas as emoções possíveis a gente consegue sentir.